Estado envia reforços para Água Boa para ajudar nas buscas aos presos que fugiram da penitenciária da cidade hoje de madrugada. Secretaria de Saúde de Cuiabá confirma que já foram diagnosticados casos de pessoas que tiveram ao mesmo tempo gripe e coronavírus. Mato Grosso registra quase 700 casos de Covid em 24 horas. O número é praticamente o dobro do maior registro do mês de dezembro. E a lista dos municípios mais ricos do agronegócio, das 100 cidades brasileiras, 35 são de Mato Grosso. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A polícia tenta localizar e recapturar o grupo de detentos da penitenciária de Água Boa que fugiu por um túnel. Policiais de 4 batalhões da PM foram deslocados para Água Boa para ajudar no trabalho de buscas na região. Na madrugada de hoje, 14 reeducandos escaparam da penitenciária Major Zuzi Alves da Silva. Os presos cavaram um túnel no raio azul da ala 1 e conseguiram chegar até a parte externa do presídio. A polícia pede aos moradores da região que tomem cuidado e não deem carona para desconhecidos. A polícia já divulgou as fotos dos fugitivos e qualquer informação sobre o paradeiro deles pode auxiliar nas buscas. Nós pedimos que as informações sejam canalizadas via 190 na região. Caso não consigam, podem discar aí via celular no nosso 0800, que é o 0800 65 39 39. É um telefone que você não precisa se identificar, mas todas as informações serão devidamente checadas pelo nosso pessoal de inteligência que está a campo também e também o nosso pessoal do operacional. A penitenciária tem capacidade para abrigar 389 reeducandos, mas estava com 520, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias da fuga. A fuga aconteceu em meio a uma crise no sistema penitenciário. No dia 16 de dezembro, os policiais penais entraram em greve para reivindicar reajuste salarial. Ontem, o sindicato da categoria decidiu suspender a paralisação para tentar um acordo com o governo. O Estado conta hoje com cerca de 2.800 policiais penais e eles querem equiparação salarial com as outras forças de segurança do Estado. A categoria deve se reunir nesta quarta-feira com o governador Mauro Mendes. Vamos só repetir os telefones para quem tiver informação relevante para a polícia. 190 e também o 0800 65 39 39. E também hoje, policiais penais impediram uma fuga de presos na penitenciária Ferrugem, em Sinop. Eles notaram a presença de detentos no telhado de um dos pavilhões e conseguiram fazer a captura. Depois da tentativa frustrada, foi feita uma revista no presídio. Os policiais encontraram pedaços de grade serrada e cordas improvisadas. Em Rondonópolis, a Polícia Militar apreendeu explosivos e drogas numa casa. A suspeita da polícia é de que o material fosse usado por facções criminosas. Os explosivos estavam com uma corda usada como detonadora. O material foi apreendido pela Polícia Militar num dos cômodos de uma casa que fica em Rondonópolis. Equipes do BOP de Cuiabá vieram a Rondonópolis para desativar os explosivos. A nossa experiência policial, observando o modus operandi das organizações criminosas da nossa região, indicam que esses explosivos são sempre utilizados ou para fins de fuga de unidades prisionais ou para explosão de caixas eletrônicos, que seriam os furtos a estabelecimentos bancários. Além dos explosivos, os policiais militares também encontraram nesta mesma casa 190 pacotes de skunk, que é considerada uma super maconha, 11 tabletes inteiros da mesma droga e mais 3 tabletes de haxixe. Para a polícia, a casa, que fica no bairro Pedra 90, servia como ponto de apoio a facções criminosas. Em Sinop, foi aberto um inquérito policial para investigar a morte de um jovem de 17 anos que foi baleado por um PM.
Bruno Eduardo, de 17 anos, foi morto na última sexta-feira por um policial militar nessa avenida em Sinop. O jovem que pilotava uma moto estava com um amigo na garupa. Segundo a mãe do Bruno, os dois iam comprar um ingresso para uma festa de Réveillon na cidade. Mãe, vou ali, já eu venho. Mãe, tô indo, tá? E não saía para balada, não era de sair para festa. Eu acho que era a primeira festa, todo mundo tá falando. Os amigos dele tinham a primeira festa que ele ia. Na primeira versão registrada pela polícia, consta que os policiais em serviço receberam a informação de uma tentativa de assalto e suspeitaram dos dois jovens. A PM em diligências foi abordado por uma senhora que havia sido vítima de roubo à pessoa e de posse das informações, das características desses dois indivíduos, a polícia logo em seguida identificou, tentou, por meio de acompanhamento e cerco policial, abordá-los. Foi aqui, nesse local, que o jovem Bruno foi baleado. Agora, a família aguarda o acesso às imagens dessa câmera de segurança para entender o que houve na tarde da última sexta-feira. Eu fico fazendo esse trajeto que ele fez o tempo todo na minha cabeça. E eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu quero que tudo se esclareça. Eu quero que tire essa imagem que meu filho é um assalto, que isso aí já foi invenção deles, isso aí já está quase comprovado que foi invenção esse assalto. O policial militar que fez o disparo foi afastado do cargo e já foi aberto um inquérito policial para apurar a conduta dele. Todas as provas documentais, provas periciais, testemunhais e ao final do devido processo legal, dentro desse inquérito policial, que o encarregado trará ou se aproximará da verdade sobre o que de fato ocorreu no último dia 31 de dezembro. A investigação tem o prazo de 40 dias para ser concluída e pode ser prorrogada por mais 20. A Assembleia Legislativa realiza neste momento uma sessão ordinária. Os deputados devem votar projetos que ficaram pendentes no ano passado. O Sérgio Borges, ao vivo, acompanha e traz as informações para a gente. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a você e a todos. Nós já estamos em 2022, mas aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o ano legislativo ainda é o de 2021. Isso porque restaram pendências relativas ao ano legislativo anterior. As principais delas são a aprovação de contas do governo do estado de Mato Grosso relativas ao ano de 2019 e também a aprovação de contas do próprio Tribunal de Contas do Estado, também de 2019. A votação de projetos começou nesse instante. Hoje estava prevista a votação do projeto de lei que proíbe o passaporte vacinal em todo o estado. Mas a deputada Janaína Riva, autora do projeto, retirou esse texto da pauta de votação para que um outro projeto do deputado Catani, com esse mesmo fim, seja votado nos próximos dias. Deputados informaram, no entanto, que esse passaporte vacinal ele pode ser imposto também pelos municípios, mesmo que a exigência desse documento seja rejeitada aqui na Assembleia Legislativa. Uma outra votação importante prevista para hoje é a que regulamenta a pesca no entorno da barragem da usina do Manso. De acordo com o projeto que deve ser aprovado hoje, fica proibida a pesca comercial num raio de 3 quilômetros além da barragem do Manso. Também estão previstos para hoje alguns acréscimos no Código Estadual do Meio Ambiente que devem passar pela votação dos deputados estaduais. Luzimar. Muito obrigada pelas atualizações, pelas informações, Sérgio. A seguir, a confirmação de casos de pessoas que tiveram ao mesmo tempo gripe e Covid. E depois de mais de um mês, Rondonópolis volta a registrar mortes por coronavírus. Em
Em Tangará da Serra, os casos de dengue diminuíram no ano passado. Mas 2022 começa com a preocupação dos agentes de endemias do município de Tangará, com o risco de aumento de casos da doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em Tangará da Serra, 160 casos foram notificados no ano passado, uma redução de 89% em comparação com 2020, quando foram notificados 1.459. Com esses índices, o município ficou classificado com risco médio para a dengue, mas o ano inicia com um alerta. Por causa da crise no abastecimento vivida até o mês passado, moradores armazenam água em caixas assim, no chão. E o acúmulo de água com a falta de manutenção pode transformar esses reservatórios em criadouros para o mosquito transmissor da doença. Vamos fazer a coleta dessas larvas para ver se é do Aedes aegypti ou se é do mosquito comum, o mosquito que nos incomoda durante a noite e que não traz doenças. Mas nem sempre é possível passar as orientações aos moradores. Com o período de férias e muita gente viajando, os portões ficam assim, trancados, o que dificulta a fiscalização. Vamos então para a próxima, porque aqui eu acho que não tem ninguém mesmo. Sempre nós falamos que esse é um período fértil do mosquito, o período da chuva. O mosquito vai, qualquer recipiente, menor que ele seja, ele deposita seus ovinhos ali, com 48 horas de vira larva. Com 5 dias pupa, com 7 dias está voando. Então, mesmo estando mais tranquilo, é importante ter um cuidado redobrado. O Aedes aegypti também é transmissor da zika e chikungunya. Por isso, aqui na casa da dona Gilda, a preocupação é sempre manter o quintal limpo, para que o mosquito fique bem longe. Ontem mesmo eu limpei a calha lá de folha, então não acumula água lá na calha, não. Pois é, a gente acabou de ver aí a situação em Tangará da Serra. Agora vamos para Sorriso, porque lá na cidade mais de 4.000 casos de dengue foram notificados no ano de 2021. Um aumento de 27% se a gente comparar com o ano anterior. O trabalho de combate à dengue é diário. Em Sorriso, esses agentes encontram portas fechadas e até resistência para entrar. Tem muitos moradores com a sua residência em desconformidade com o padrão, então muitos desses moradores não deixam que os agentes de endemias adentrem as suas casas. E nós queremos avisar que, para que deixe nós entrarmos, para nós podermos passar orientações, para podermos ajudá-los a manter o quintal limpo, porque a dengue ainda é uma doença ainda que mata. Neste período de chuvas intensas na região, os números de casos de dengue aumentam muito. A dona Maria do Socorro cuida do quintal e da família. Ela sabe que água parada é morada do mosquito e não deixa de limpar nenhum local que possa acumular água. Que essa dengue ela é uma doença terrível, né? E meu esposo, ele vem chegando aí agora também, ele cuida bem também, né? Ele é zeloso, ele cuida do pátiozinho, não deixa criar mato. Classificado com alto risco para dengue, Mato Grosso está em alerta vermelho e a cada hora registra pelo menos 4 novos casos da doença. O estado tem 51% dos municípios na mesma situação. Mais de 4.000 casos de dengue foram notificados somente no ano de 2021 aqui no município de Sorriso. Um aumento de cerca de 27% se comparado com o ano de 2020, onde foram notificados cerca de 2.900 casos. Com relação aos casos mais graves, onde as pessoas precisaram até mesmo de internação, o número baixou de 49 para 43 casos. Mas a preocupação ainda é grande, principalmente na época de chuva. Tem alguns fatos que têm chamado a atenção da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso em relação ao aumento do número de casos de dengue. Um desses fatores é a reintrodução do sorotipo 2, que estava silencioso há 11 anos no estado do Mato Grosso. Aliado a isso é a quantidade de mosquitos, né? Ou seja, o aumento da densidade vetorial do nosso município. É por isso que receber os agentes de combate a endemias em casa é um dever de todos os moradores, que além de serem vistoriados, vão receber orientações.
Nós estamos intensificando as visitas, né, às residências, aos comércios, através dos agentes de combate a endemias. Além disso, né, intensificação dos bloqueios de caso, né, através da borrifação do inseticida, também com o foco, né, de estar matando o mosquito adulto. E o nosso foco principal em relação a essas visitas é a eliminação das larvas do mosquito e também a sensibilização da população. E agora a gente fala sobre a pandemia. Depois de 39 dias sem mortes por Covid, Rondonópolis volta a registrar óbitos pela doença. Nos últimos 3 dias, houve mortes na cidade e entre as vítimas estão 2 idosos. A última morte por Covid em Rondonópolis foi registrada no Hospital Regional. Um homem de 75 anos que era hipertenso e não resistiu à doença. Até o último sábado, quando também teve registro de morte por Covid, a cidade já estava há 39 dias seguidos, sem contabilizar óbitos causados pelo coronavírus. Nos últimos 2 meses, a média é de 1 morte a cada 30 dias na cidade. Apesar dos novos óbitos, nos hospitais a taxa de ocupação continua baixíssima e em muitos dias chega a 0. Ao longo desta terça-feira, por exemplo, um único paciente com Covid precisou de internação e foi encaminhado para uma enfermaria da rede pública. Para manter os números em queda, o município está apostando na vacinação de vários públicos em uma única semana, fazendo a regularização de segundas doses e também com a aplicação da dose de reforço. Só nesta semana, 4 imunizantes diferentes estão sendo ofertados à população em 26 locais. A Denise foi cedinho até um posto de saúde para garantir a dose de reforço dela. É um momento de cuidado de si mesmo, com o próximo também, né? Eu tenho pais idosos também que já tomaram o reforço, eu fico atenta a isso para que eles estavam em dias também com a vacinação, para cuidar de mim e do próximo, porque a pandemia ainda não passou, né? Infelizmente não passou ainda, né, gente? Em Mato Grosso tem hoje 70 pacientes internados na rede pública ou conveniada ao SUS em tratamento de Covid. E outras 46 pessoas estão internadas em enfermarias. A gente vai conferir agora outros dados atualizados sobre a Covid em Mato Grosso, segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui na tela a gente tem os dados. De ontem para hoje foram confirmados 699 novos casos de Covid. Esse número é um dos maiores dos últimos meses, é quase o dobro do maior registro de casos diários em dezembro. Dia 30 de dezembro, por exemplo, foram 378 casos confirmados, o maior número em dezembro. A gente não sabe ainda, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde, não é possível dizer se esses 699 novos registros são de fato os casos de ontem para hoje ou se os municípios, por causa dos feriados de Natal e Ano Novo, deixaram de lançar os dados no sistema da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, a gente tem que observar nos próximos dias para saber se realmente a gente está tendo novamente um crescimento de casos de Covid em Mato Grosso. Desde o início da pandemia, o estado registrou mais de 559 mil casos da doença e 14.069 mortes. De ontem para cá foram registrados mais 5 óbitos por coronavírus no estado. Do total de contaminados, quase 541.900 pessoas estão curadas. Sobre a vacinação, não temos dados atualizados de Mato Grosso há quase 2 semanas. E hoje, a Secretaria de Saúde de Cuiabá confirmou que já foram diagnosticados casos de pessoas que tiveram, ao mesmo tempo, gripe e Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente ao vivo sobre este assunto é a Bárbara Fava. E são quantas pessoas que já tiveram essa dupla infecção, Bárbara? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos que nos acompanham. A Secretaria Municipal de Saúde acabou de informar que até agora
são confirmados 7 casos de pessoas com essa dupla infecção, de influenza com a Covid-19. Entre esses casos, o mais grave foi de uma mulher de 34 anos que ficou internada em um hospital particular e já recebeu alta. Essas então são as primeiras informações da chamada flurona, que é essa dupla infecção, que junta os termos de flu, que significa em inglês gripe, com rona do novo coronavírus. Esses casos semelhantes a gente tem visto que estão sendo registrados no mundo afora. E para serem confirmados é necessário a realização de exames, como explica a médica infectologista Márcia Webb. Vamos ouvir. Nós temos nesse momento os 2 vírus circulando bastante, o vírus da gripe, da influenza e o vírus da Covid, principalmente depois das festas, que ocorrem as aglomerações. Para saber se há essa co-infecção, os 2 vírus juntos, é necessário que se faça um exame que é de um painel viral, em que se faz para os 2 vírus e outros vírus. Os cuidados, então, tanto com a influenza como a Covid são os mesmos. Primeiro, a vacinação, contra as 2 doenças e, claro, o uso de máscaras, lavar bem as mãos e manter o distanciamento. Luzimar. Muito obrigada pelas informações. Bárbara Fava falando ao vivo com a gente. Depois do intervalo, o ranking dos municípios mais ricos do agronegócio. Das 100 cidades brasileiras, 35 são de Mato Grosso. Uma nota publicada pelo Ministério da Agricultura lista os municípios mais ricos do agronegócio do país. A análise tem como base os dados da produção agrícola municipal referente a 2020. 2 classificações foram utilizadas: valor da produção das lavouras permanentes e temporárias e o produto interno bruto dos municípios. Dos 100 municípios mais ricos em relação ao valor da produção e ao PIB, 35 são de Mato Grosso. Na lista dos 100 municípios mais ricos do agronegócio, Sorriso está em primeiro lugar no país. Sapezal aparece na 3ª colocação. Em 4º lugar está Campo Novo do Parecis. Nova Ubiratã aparece em 6º. Nova Mutum em 10º lugar. Diamantino em 11º. Campo Verde em 12º. Em 15º está Primavera do Leste. Lucas do Rio Verde aparece na 17ª colocação e Querência em 18º lugar. Também estão na lista Campos de Julho, Ipiranga do Norte, Brasnorte, Porto dos Gaúchos, Tapurá, Paranatinga, Canarana, São Félix do Araguaia, Santa Rita do Trivelato, Itiquira e Sinop. Outros municípios de Mato Grosso que estão na lista dos 100 mais ricos do agronegócio são Gaúcha do Norte, Tabaporã, Nova Maringá, Santo Antônio do Leste, Vera, São José do Rio Claro, Feliz Natal, Tangará da Serra, Água Boa, Santa Carmen, São José do Xingu, Novo São Joaquim, Bom Jesus do Araguaia e Cláudia. E agora a gente fala de um assunto que incomoda muita gente: as ligações de empresas com anúncios. Muitas pessoas atendem as chamadas e se irritam ao perceber que são ligações de telemarketing. Agora vai ter como identificar essas chamadas e aí você vai poder escolher atender ou não. Toca o telefone. Você atende achando que é importante. Mas, na verdade, é uma oferta que você não pediu, muitas vezes com uma voz gravada. Dona Luzia sabe bem desse incômodo. Depois que se aposentou, as ligações de telemarketing não pararam. Telefonemas incontáveis o dia inteiro, a semana inteira, aos sábados, à noite, não tem horário. Te oferecendo cartão de crédito, te oferecendo empréstimo consignado. Essas ligações telefônicas indesejadas poderão ser identificadas. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, criou um código para os serviços de telemarketing. 0303. Esse será o código de uso exclusivo e obrigatório do telemarketing ativo. As empresas terão até março para implementar a nova regra. Ou seja, você poderá escolher se vai atender
ou não a ligação. Em setembro, a Anatel botou em voga uma consulta pública para pegar a opinião das pessoas, da sociedade civil, das empresas sobre a melhor maneira de resolver essa situação. Daí surgiu a questão do código 0303, que vai permitir uma ferramenta a mais para o usuário conseguir identificar aquelas chamadas chatas que incomodam eles e estão esgotando todo mundo, né? O gerente regional da Anatel explica ainda que as empresas de telemarketing serão fiscalizadas para saber se estão fazendo uso do código. Se elas não estiverem observando isso nos seus clientes que vendem do telemarketing, a gente multa e pune as operadoras. As empresas que solicitam doação e que fazem cobrança não precisarão fazer o uso do código. A Anatel estuda agora adotar um código identificador também para SMS, WhatsApp e ligações via voz. Será que a nova ferramenta para identificar as ligações indesejadas agradou os consumidores? Com certeza, né? Porque tem muitas pessoas que se passam por telemarketing e enganam nós, né? Através do celular, dos telefones, que a gente não está tendo contato pessoalmente. A partir do momento que você tiver a oportunidade de estar vendo se é dessas operadoras, que você às vezes já tem um plano, alguma coisa, você tem a opção de não atender, né? E lembrando que já existe uma ferramenta para bloquear ligações de telemarketing. É só você entrar no site nãomeperturbe.com.br, fazer o cadastro e solicitar o bloqueio do número do seu telefone. A gente traz agora os resultados dos mato-grossenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Atlético de Mato Grosso estreou hoje à tarde na competição e empatou com o Bahia em 2-2. O jogo foi na cidade de Votuporanga. Lucas e Pablo marcaram para a equipe mato-grossense. O Atlético volta a jogar na sexta-feira contra o Votuporanguense, à 13h. E ainda falando de futebol, o elenco do Dourado se reapresentou na tarde de hoje. Foram apresentados 26 atletas para a pré-temporada, muitas caras novas. Ao todo, são 10 reforços, entre eles os meias Rodriguinho, ex-Bahia e Corinthians, e o mato-grossense Valdívia, que estava no Avaí de Santa Catarina. O Cuiabá buscou também outras opções no mercado sul-americano. Foram 3 contratados de fora do país. O Cuiabá estreia no Campeonato Mato-Grossense dia 22 de janeiro e, além do estadual, o time vai disputar a Série A do Brasileirão, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Copa Verde. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, pessoal.